Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis, segundo livro, do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 37. Intervenção de Eliseu em favor da mulher de Sunão. Eliseu dissera à mulher, cujo filho ele ressuscitara: parte com todos os teus e habita no estrangeiro, porque o Senhor fez vir a fome e ela virá sobre a terra durante 7 anos. Esta mulher fez o que lhe disse o homem de Deus. Emigrou com sua família e habitou 7 anos na terra dos filisteus. Passados os 7 anos, voltou da terra dos filisteus e foi falar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. O rei estava conversando com Giese, servo do homem de Deus, e pedia-lhe que lhe contasse os prodígios que Eliseu tinha feito. Giese estava justamente contando como Eliseu havia ressuscitado um morto, quando a mulher, cujo filho ressuscitara, chegou para implorar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. Giese exclamou: ó rei, meu senhor, eis a mulher com o filho que Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e esta narrou-lhe o acontecido. Então o rei fê-la acompanhar por um eunuco com a seguinte ordem: faze-lhe restituir tudo o que lhe pertence, assim como todos os rendimentos de tua terra, desde o dia em que ela a deixou até o dia de hoje. Eliseu e Hazael. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Avisaram-no dizendo: o homem de Deus está aqui. Disse então o rei a Hazael: toma contigo um presente e vai ao encontro do homem de Deus. Consultarás o Senhor por seu intermédio, se sairei vivo desta enfermidade. Hazael partiu e foi ao encontro do homem de Deus, levando consigo presentes, o que havia de melhor em Damasco, em 40 camelos carregados. Chegando aonde ele estava, disse-lhe: teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me ter contigo para perguntar-te se sairá vivo de sua enfermidade. Eliseu respondeu-lhe: vai e dize-lhe que ele será certamente curado. Mas o Senhor revelou-me que ele morrerá. Depois o homem de Deus olhou fixamente, de modo que Hazael se sentiu perturbado, e o homem de Deus pôs-se a chorar. Por que chora o meu senhor? Perguntou Hazael. Ele respondeu: porque sei os males que farás aos israelitas, incendiarás as suas cidades fortes, passarás ao fio da espada os seus jovens, esmagarás as suas crianças e rasgarás pelo meio o ventre de suas mulheres grávidas. Será o teu servo porventura um cão, disse Hazael, para fazer tais coisas? Eliseu respondeu: o Senhor mostrou-me numa visão que serás rei da Síria. Deixando Eliseu, voltou Hazael para junto de seu amo, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Disse-me, respondeu ele, que serás certamente curado. No dia seguinte, Hazael tomou uma cobertura, molhou-a em água e aplicou-a sobre o rosto do rei, e este morreu. Hazael sucedeu-lhe no trono. Jorão, rei de Judá, 848-841. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, filho de Josafá, tornou-se rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou pelos caminhos dos reis de Israel,
como fizera a casa de Acabe, cuja filha desposou. E fez o mal aos olhos do Senhor. Apesar disso, o Senhor não quis destruir a casa de Judá por causa de Davi, seu servo, a quem prometera conservar sempre uma lâmpada na sua descendência. No tempo de Jorão, os edomitas sacudiram o jugo de Judá e constituíram um rei para si. Jorão foi à Seira com todos os seus carros e durante a noite feriu os edomitas que o tinham cercado. E os chefes dos carros com as tropas fugiram para as suas tendas. E assim Edom sacudiu o jugo de Judá até o dia de hoje. Naquele mesmo tempo, Líbna libertou-se igualmente. Os outros atos e grandes feitos de Jorão estão consignados no livro das crônicas dos reis de Judá. Jorão adormeceu com os seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. Ocosias, rei de Judá, 841. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Ocosias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália e era filha, neta de Anri, rei de Israel. Andou nos caminhos da casa de Acabe e fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque lhe era aliado. Saiu com Jorão, filho de Acabe, a combater Azael, rei da Síria, em Ramote de Galaá, e foi ferido pelos sírios. E voltou então a Jezrael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios no combate contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. Jeú, rei de Israel, 841-813. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Põe o teu cinto e parte para Ramote de Galaade com esse frasco de óleo. Ali chegando, procurarás Jeú, filho de Josafá, filho de Nansi. Aproxima-te-ás dele, falo-ás levantar-se do meio de seus irmãos e o conduzirás a um aposento retirado. Tomarás então o frasco de óleo e lhe o derramarás na cabeça, dizendo: Isto diz o Senhor: Sagro-te, rei de Israel. Depois abrirás a porta e fugirás sem demora. O jovem servo do profeta partiu para Ramote de Galaade. Quando lá chegou, os chefes do exército estavam sentados em reunião. E disse: General, tenho uma palavra a dizer-te. Jeú perguntou: A qual de nós? A ti, general, respondeu ele. E Jeú, levantando-se, entrou na casa. O jovem derramou-lhe então o óleo na cabeça, dizendo: Isto diz o Senhor: Sagro-te, rei de Israel, o povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu soberano, e vingarás o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Cortarei da casa de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei da casa de Acabe o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aia. E Jezabel será devorada pelos cães no solo de Jezrael. Não haverá ninguém que a sepulte. Dizendo isso, o jovem abriu a porta e fugiu. Quando Jeú voltou para junto dos oficiais de seu soberano, estes perguntaram-lhe: Tudo vai bem? Por que te veio ver esse louco? Ele respondeu-lhes: Vós bem conheceis esse homem e a sua maneira de falar. Mentira! Exclamaram eles. Conta-nos a verdade. Pois bem, disse ele. Ele disse-me isto e acrescentou: Eis o que diz o Senhor: Sagro-te, rei de Israel. Levantaram-se então imediatamente e, tomando cada qual o seu manto, estenderam-no aos seus pés em cima dos degraus e tocaram a trombeta, gritando: Jeú é rei. Massacres de Jeú. Jeú, filho de Josafá, filho de Nansi,
conspirou contra Jorão no tempo em que Jorão com todo Israel defendia Ramote de Galaá contra Azael, rei da Síria. Jorão tinha voltado a Jezrael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios, quando combatia contra Azael, rei da Síria. Se esta é a vossa vontade, disse Jeú, ninguém fuja da cidade para ir dar a notícia a Jezrael. E Jeú subiu para o seu carro, partiu para Jezrael, onde Jorão, que estava de cama, recebia a visita de Ocosias, rei de Judá. A sentinela que estava no alto da torre de Jezrael viu aproximar-se a tropa de Jeú e anunciou: Vejo aproximar-se uma tropa. Jorão disse: Toma um carro e manda alguém ao seu encontro para perguntar se tudo vai bem. Chegando o cavaleiro junto de Jeú, disse: O rei manda perguntar se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou. O mensageiro chegou a ele, mas não volta. O rei mandou um segundo cavaleiro que se apresentou a Jeú, dizendo: O rei manda saber se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou. Também este chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de conduzir o carro, parece que é Jeú, filho de Namsi. Ele corre como um louco. Preparai o meu carro, disse Jorão. Atrelaram os cavalos ao carro de Jorão, rei de Israel, e este partiu com Ocosias, rei de Judá, cada um em seu carro, para se encontrarem com Jeú, e o encontraram no campo de Nabote de Jezrael. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe: Tudo vai bem, Jeú? Como poderá ir tudo bem enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, tua mãe? Então Jorão voltou as rédeas e fugiu, gritando a Ocosias: Traição, Ocosias! Mas Jeú, retesando o arco, atingiu Jorão entre as espáduas, de modo que a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto no seu carro. Jeú disse ao seu oficial Badasser: Toma-o e joga-o no campo de Nabote de Jezrael, pois deves estar lembrado do oráculo que pronunciou o Senhor contra ele, quando tu e eu, montados, seguíamos o rei Acabe. Tão certo como ontem vai correr o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, palavra do Senhor, pagar-te-ei com a mesma moeda neste mesmo campo, palavra do Senhor. Assim, pois, toma-o e joga-o neste campo, como disse o Senhor. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu para as bandas de Bet-Gã. Jeú lançou-se a persegui-lo, gritando: Também ele! Feriram-no em seu carro na subida de Gur, perto de Geblaão. Ele fugiu para Magedo e morreu ali. Seus servos transportaram-no para Jerusalém em seu carro e sepultaram-no em seu túmulo com seus irmãos na cidade de Davi. Ocosias tornara-se rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Jeú fez a sua entrada em Jezrael. Jezabel, ao sabê-lo, pintou os olhos, adornou a cabeça e pôs-se a olhar a janela. Quando Jeú entrou pela porta, ela disse-lhe: Como vais, Zanri, assassino do seu amo? Jeú levantou os olhos para a janela e disse: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos inclinaram-se e olharam para ele. Atirai-a daí abaixo, disse ele. Jogaram-na e seu sangue salpicou as paredes e os cavalos. Estes esmagaram-na aos pés. Jeú entrou. Depois de ter comido e bebido, disse: Ide ver aquela mulher maldita e sepultai-a, porque ela é de sangue real. Foram para sepultá-la, mas só encontraram dela o crânio, os pés e as palmas das mãos. Quando voltaram para dizê-lo a Jeú, este disse: Foi justamente este o oráculo que o Senhor pronunciou pela boca de seu servo Elias, o tesbita. No solo de Jezrael os cães devorarão a carne de Jezabel, e seu cadáver estará sobre a terra como esterco derramado, de sorte que não se poderá dizer que era ela.